Saudações a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos fazer uma live falando sobre a eleição incondicional, onde iremos falar sobre a predestinação, sobre alguns assuntos importantes com o nosso querido pastor Júnior Tulispe. Convido aos irmãos que já estão entrando, que compartilhem, que hoje o assunto vai estar muito bom. Deixa eu aceitar aqui o pastor Júnior. Graça e paz, pastor Júnior, meu nobre. Graça e paz, irmão. Graça e paz a todos, ao nosso amado irmão. Amém. Está me ouvindo bem? Tá tudo certinho, graças a Deus. Amém. Os irmãos estão ouvindo bem? Se puderem comentar aí se o som tiver bom. Amém? Hoje nesta live iremos falar a respeito de eleição incondicional. Estamos aqui com o pastor Júnior. Nós já falamos em outra live, outra oportunidade, sobre o que, pastor? Semana passada, depravação total, né? Retrasado, né? Retrasado. Então, Depravação. eu estava usando meu outro perfil, agora eu estou usando esse daqui como meu pessoal, da Palavra Reformada, porque gerir dois perfis estava dando trabalho. Então, eu decidi colocar este como perfil pessoal. Então, vamos lá entrar no assunto, né? Nós iremos abordar sobre a eleição incondicional, que é um assunto que é muito debatido e as pessoas acabam entrando em guerra umas com a outra, falando, eu fui eleito, eu fui predestinado e pronto, e o outro fala, eu fui eleito pela presciência de Deus Pai. Então acabam entrando em conflito, em discórdias, em separações, divisões, e nós iremos aqui hoje abordar este assunto e falaremos um pouquinho daquilo que nós compreendemos, né, dos nossos estudos, daquilo que os reformadores deixaram para nós nos seus escritos, do que a palavra aborda. Nós aqui não estamos aqui para pegar partido de A e nem de B, então nós iremos falar sobre esta doutrina que é muito importante, amém? Então, pastor, pode começar aí. Vamos lá. Veja só, amados, como o presbítero Romildo falou aí, em primeiro lugar, esse tema é por demais polêmico, não é verdade? A partir do momento que você vai estudar a palavra de Deus, vai se aprofundar dele, você vai tendo contato com esse tema. Se o tema fosse fácil compreensão, nós acreditamos que ele já devia ter sido sedimentado e acabou e ninguém fala mais disso. Mas desde outrora que tem-se a discussão, calvinistas e arminianos falando sobre esse tema. E deixa claro para os irmãos que posicionamentos doutrinários a respeito de salvação, que o tema principal é a salvação, né? É a soteriologia. E aí, dentro do tema salvação, soteriologia, a gente tem a questão da depravação total, eleição condicional e de outros. Enfim. Então, primeira coisa, para a gente entender, irmãos, a eleição incondicional, a gente precisa entender uma coisa. Que, puxando o gancho da aula passada para essa, o homem estava depravado nos seus sentimentos, nas suas vontades. Então, o homem estava depravado. E aí vem a pergunta: por que totalmente depravado? Então, a gente não pode ter, por exemplo, uma mãe que tem um amor muito grande pelo filho,
Então, será que o amor pelo filho não estava contaminado? Então, quando a gente fala, o entendimento que nós temos, quando fala totalmente depravado, é que todas as agências do homem, todas as faculdades, as volições do homem foram contaminadas. Todas elas. Por conta disso, a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ora, nós sabemos muito bem que quem está morto não tem vontade. Quem está morto não tem poder de decisão. E se o homem está, né, segundo essa doutrina, se ele está totalmente depravado, o homem jamais, sozinho, com o seu desejo, com a sua vontade, ele poderia se inclinar para Deus. Nós estamos falando do tema dentro da soteriologia, para deixar bem claro. Então, o homem jamais poderia buscar a Deus para a salvação, haja vista ele está totalmente depravado e, segundo a palavra, estava morto nos seus delitos e pecados. Para a gente entender a eleição incondicional, a gente precisa deixar afirmado algumas coisas que eu acho que eu reputo interessante. Primeiro, a palavra incondicional, o que significa para nós, né? Então, a gente vai no dicionário, incondicional significa, é um adjetivo, né? Palavra adjetivo, e dois gêneros que classifica alguma coisa, que significa o quê? Que não depende da vontade de ninguém. Então, a eleição de Deus foi incondicional, então o homem, ele não poderia ter vontade. Ele não tinha vontade. Então, não depende de qualquer espécie de condição. Então, é incondicional. Então, não tem condições. É um antônimo de condicional, que também significa absoluto e total. Então, esse é o conceito da palavra incondicional. E aí, o que significa a palavra eleição? Né? Eleição incondicional. Eleição significa eleger, escolher, optar. Aí nessa pergunta de eleição incondicional, a gente precisa separar os polos. Quem escolhe e quem é eleito. Então, quem escolhe é Deus. Nós vamos depois ver alguns textos aqui. Então, Deus escolhe. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, foi Deus que escolheu. Então, ele escolheu um homem não segundo as condições humanas, não segundo aquilo que o homem faz, não segundo aquilo que o homem produz, por ser uma pessoa boa, por ser um excelente pai, por ser um excelente funcionário, por ser uma excelente pessoa. Deus não escolhe assim. A eleição de Deus foi incondicional, porque ele viu no homem um ser depravado. E não tendo ele faculdade, por estar morto segundo os delitos e pecados, para decidir sobre a sua vida, o Senhor derrama a sua graça e o escolhe para a salvação. E aí, essa eleição incondicional, para aqueles que estão chegando aqui a primeira vez, faz parte dos 5 pontos do calvinismo, não é isso? Exatamente. Nós podemos... Pode falar. Não, só queria falar que essa eleição é a eleição divina, né? Essa eleição é a eleição divina que escolhe o homem, para deixar bem claro, o homem que está depravado, que não tem condições de escolher e não tem condições de se inclinar para Deus. É isso que, em suma, seria o conceito de eleição incondicional. Exatamente. Se nós olharmos para o histórico da igreja, né, para a história da igreja cristã, nós vamos ver vários debates que entraram no meio da igreja, logo lá nos primeiros séculos, Agostinho de Hipona com Pelágio, aonde que debateu ali alguns aspectos, falando sobre o pecado, né, original, aonde trouxe para o meio da igreja uma teologia robusta, que é a teologia de Agostinho, que refletiu muito
lá em Martinho Lutero, até mesmo quando ele debateu com Erasmo e em relação a estes pontos, e falou sobre o livre-arbítrio, e tem até um livro do Martinho Lutero que eu aconselho os irmãos a lerem, que é Nascido Escravo, que é um excelente livro, que vai falar ali do debate dele com Erasmo. E isso vem decorrendo, depois vem Calvino, que foi um dos reformadores, aonde que ele aplicou a sua teologia, ajudou a reformar a igreja, contribuiu muito para o evangelho. Se a pessoa falar assim, igual o outro falou assim, Calvino não é a Bíblia. Exatamente, Calvino não é a Bíblia, Calvino é homem. Calvino acertou e Calvino errou. Martinho Lutero acertou, Martinho Lutero errou. Mas o acerto deles foram muitos. E quando houve ali, nós podemos dizer, os seguidores de Armênio, Jacobos Armênios, eles vieram debater alguns pontos, e aonde que gerou ali o Sino de Dort, aonde tratou ali, que veio ser conhecido como os 5 pontos do calvinismo, aonde que há 15 dias atrás, né, nós falamos sobre a depravação total, e hoje nós estamos falando sobre a eleição incondicional. Então, para que nós chegamos aqui ao entendimento, os armenianos, eles creem na predestinação, porém, eles creem que foi pela presciência de Deus, naquilo que Deus previu. Entende? Então, qualquer visão cristã dos evangélicos vão crer que quem predestina é Deus, que quem escolhe é Deus. Os armenianos, eles divergem nesta matéria da soteriologia, de como Deus escolheu, se previu ou não previu, se escolheu antes da fundação do mundo ou não. Então é muito importante nós afirmarmos que a eleição incondicional é aquilo que o pastor Júnior já abordou. É incondicional por quê? Porque não é o homem que escolhe, não sou eu que escolho, é Deus que escolhe, é Ele que elege. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu primeiro, eleitos antes da fundação do mundo. Nós somos chamados, conforme lá está em Efésios capítulo 2, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a eleição incondicional, trazendo aqui por aquilo que eu tenho vivido e aprendido muito com as doutrinas da graça, é algo que nos dá segurança. Conforme o pastor Júnior ele falou, o homem em si, ele é totalmente depravado em todos os aspectos da sua vida. No último dia, nós, quando a gente fala em depravação total, que é uma palavra pesada, depravado, nós pensamos assim, o homem para ser depravado, ele tem que chegar no fundo do poço, ele tem que ser uma raça ruim. Mas nós, quando chegarmos perante ao tribunal de Deus, nós não seremos comparados com Hitler. Nós não seremos comparados com ele. Pelo homem mais maldoso que já pisou aqui na Terra. Nós seremos comparados com as boas obras de Cristo. Nós seremos comparados com Cristo. E olhar para as nossas vidas hoje, em saber que nós somos pobres, nós não temos, dizendo assim, né, alguns irmãos acham que tem arbítrio, eu falo que eu não tenho. Nós não temos arbítrio, nós não escolhemos a Deus, conforme a palavra fala. Ah, mas eu tenho arbítrio. Amém. Ninguém aqui está aqui para debater. Mas eu creio que não, porque se for colocar para mim escolher entre o pecado e Deus, eu sempre vou escolher o pecado. A nossa natureza humana, sempre vai pesar para o pecado, conforme está lá em Romanos capítulo 7. Alguns falam que Paulo não estava falando dele ali. Paulo estava fazendo no contexto geral uma alusão da lei e da graça. Mas ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu já faço. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, quem nos escolheu foi Deus. Por que Deus nos escolheu? Qual foi os atributos, qual foi o critério que Deus nos escolheu? Se você souber explicar, você explica, porque eu não sei. Porque eu não via nada bom em mim para me escolher para ser salvo, para ser santo e irrepreensível. Morto, pecador, falho, entende? E Deus me escolheu não por aquilo que um dia eu iria fazer, por aquilo que um dia eu iria aceitar. Ah, ele previu que um dia eu seria bom. Não. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus já tinha nos escolhido. A Bíblia fala isso, é um fato. Se nós olharmos, a Bíblia fala isso. Eleitos
antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, pode dar continuidade, pastor Júnior. Esse é um ponto que... Então, você já puxou o gancho de textos que eu ia acabar de ler, que é interessante, é interessante a gente falar que quando foi, né, essa eleição, quando se deu, quando foi que Deus ele elegeu o homem, né? Então, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, ele vai dizer assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, algumas coisas nós temos que falar. Primeiro, quanto ao tempo, a Bíblia diz, é clara, e aí você vai ver calvinistas falarem sobre isso e arminianos, todo mundo concorda. A eleição foi antes da fundação do mundo. Não há controvérsia em relação a isso. A Bíblia é clara em relação a isso. Aí a Bíblia diz, e nos predestinou para filho da adoção. Qual é a questão que existe sempre em debate neste ponto da predestinação? Para os irmãos terem conhecimento e despertar para ler. Essa live tem esse objetivo também, para você ler. Despertar para ler. Então ela vai dizer o seguinte... Seja bereano, né? Vai conferir o que a gente está falando. É verdade, e é bom ler. É bom ler, não é isso? Aí, veja só. O que é que o texto está dizendo? Predestinação de filhos. Então, arminianos, ele vai dizer, olha, quando o Senhor predestinou, ele predestinou um povo. Então, a noiva, os santos, na maneira geral. Então, ele foi lá, predestinou o povo, e esse povo tem um caminho certo. Né? Um caminho certo para herdar a salvação. Predestinação para filho de adoção por Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A questão é a seguinte, quando o calvinista ele vai analisar essa questão, ele vai dizer, olha só, se Deus destinou um povo para a salvação, significa que cada um de nós tínhamos o livre-arbítrio de escolher estar dentro desse povo ou não. Então, eu tenho a faculdade de dizer, eu posso estar dentro desse povo ou não. Só que o quê? Se você estava morto nos seus delitos e pecados, como é que você poderia estar dentro desse povo? Se você não tinha a faculdade, porque a depravação do homem faz com que as faculdades do homem venham cair por terra, venham estar depravadas, e o homem não tinha condições de se inclinar para Deus, como é que o homem poderia escolher estar dentro desse povo ou não? E aí nós vimos, o texto diz, o Senhor, ele nos escolheu, nos predestinou para filhos, segundo a sua vontade. Essa é a questão. Daqui a pouco vou falar sobre a injustiça de Deus. É injusto Deus escolher uma pessoa e não escolher outra? Porque, assim, a ideia de predestinação, amados, que a gente não aceita quando a gente vai estudar e quando a gente está estudando, é como pode um Deus ser bondoso, ser amoroso e destinar alguns para a salvação e alguns para a perdição. Essa é a questão. E essa questão, ela gira em torno da nossa vontade e dos desejos que a gente tem. Porque, por exemplo, se a gente pegasse toda a nossa família, e o Senhor dissesse assim, olha, toda a sua família vai ser salva. Talvez a gente não tinha essa preocupação de dizer, olha, toda a minha família vai ser salva, eu sou predestinado, está tudo certo, graças a Deus, vamos embora para o céu. Estava resolvida a minha questão. Mas as questões giram em torno de desejos que a gente tem. Só que os estatutos, irmãos, o desejo, né, os desígnios de Deus, a gente não consegue alcançar nem compreender. Talvez daqui a 10 anos a gente esteja voltando a fazer essa live falando sobre coisas muito mais, e vai ser assim, muito mais profundas do que aquilo que a gente está falando agora. Porque os propósitos e desígnios de Deus a gente não consegue entender. Vejamos outro texto aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2,13. Só para deixar bem claro. Mas devemos sempre dar graças a Deus
por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido, desde o princípio para a salvação, em santificação de espírito e fé da verdade. Então, quem elegeu? Deus. Foi Deus. Então, ele elegeu como? Como é que pode, irmãos? Deus elegeu o homem antes da fundação do mundo, e o homem não ter nem nascido ainda e Deus já escolheu ele. Então, não pode ser por obras a eleição. Não pode ter condições. Deus viu que o homem era bom, que a mãe era boa, que o filho era bom, e mediante essas condições, segundo o mérito que o homem tinha, foi aí que Deus escolheu o homem. Isso não tem condições de acontecer, né? Agora, veja só. No Efésios 2:1, que o presbítero Romero falou, ele falou sobre o seguinte: nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. E deixando bem claro, quem morto pensa, morto decide. Não decide. Ele está morto. Se não fosse Deus que escolhesse, se não fosse Deus que fosse lá na sua obra redentora, salvasse o homem não tinha condições de dizer ao Criador: não, eu estou aqui, ó, escolhe a mim, porque eu sou uma pessoa boa. Não, se a eleição foi antes de tudo, a gente não pode falar. Agora, 2 Timóteo 15, verso 1 e 9, diz assim, capítulo 1, verso 9, diz assim: quem nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo a nossa obra, mas segundo o propósito da sua graça. Então, a graça é dele, o beneplácito é dele, o desejo é dele, quem faz é ele, a obra é dele, ele faz aquilo que quer. Quando a gente, irmãos, e aí onde é que está? Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a gente vê o tempo todo Deus falando: olha, quem escolheu foi ele. A salvação é dele. Quem elegeu foi ele. Então, não depende de condições humanas. Nada que eu possa fazer. Qual é a questão arminiana? É que Deus, ele é presciente. Como Deus conhece todas as coisas, sabia quem lá na frente ia ter fé, então a estes Deus escolheu. Não predestinou. Deus, presciente, conheceu antes aqueles que lá na frente ia ter fé. E aí a eleição seria dessa forma. Exatamente. O que nós vemos, e até as pessoas perguntam, né? Aquilo que você puxou um gancho aí. Elas falam assim: se Deus predestinou as pessoas para a salvação, eu não vou me importar para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Para que evangelizar se Deus já predestinou as pessoas para ser salvas? E Deus, é igual o pastor Júnior falou, Deus é um Deus injusto que predestina uns para a salvação e predestina outros para perdição. Eu vou só dar uma recapitulada, que ele falou, está certíssimo. Nós merecíamos o inferno. Nós pecamos em Adão. A palavra de Deus fala que nós, se estivéssemos no lugar de Adão, nós pecaríamos. Então Deus, ele olha para toda a descendência de Adão, uma descendência caída, pecaminosa. Então, qual é o salário do pecado? A morte. Todo homem já ia, o curso do homem era o inferno. Deus, sendo um Deus de amor, um Deus de misericórdia, deste povo que já estava condenado, ele usa da sua misericórdia com um povo e resgata este povo, dizendo assim: abre os olhos deste povo para o servir. Então ele predestina um povo no meio de um povo que já estava condenado. Então nós mudamos já a história. Agora Deus não é um Deus mais injusto, mas é um Deus justo que, além do homem estar indo para o inferno, ele ainda tem misericórdia de alguns e resgata da sua criação. Então o homem, ele foi alcançado pela graça. Aí é o assunto que nós vamos falar depois, de graça irresistível, né? Então, Deus, ele usa dessa misericórdia para com a sua criação, de amor, um ato de amor, enviando o Senhor Jesus. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer, não agora pelo mundo,
que algumas pessoas pensam, não, Cristo morreu por todos. Aí a gente entra no negócio. Ah, mas tem lá João, porque Deus enviou o seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A ideia de mundo é o seguinte, Deus ele amou o mundo. Isso é fato. Deus ele amou o mundo. E ele, por amar o mundo, enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê, vamos fazer aqui, abrir o parênteses, para que todo aquele que nele crê, então peraí, então não vão ser todos, para que todo aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não enviou Jesus para salvar todo mundo, só enviou para salvar aqueles que iriam crer. E a palavra fala o seguinte, que ninguém vai a Jesus se o Pai não o trouxer. Então, há uma mão de Deus para abrir os olhos do homem para levar até Jesus, porque o homem sozinho não vai até Jesus. Então, é o seguinte, como é que este homem alcança, então, este homem predestinado, este homem eleito, alcança, então, a salvação? Por meio da pregação do Evangelho. É necessário que nós pregamos para que os eleitos tomem conhecimento que eles foram predestinados para esta salvação. Então, como é que um eleito se desperta? Através da pregação do Evangelho. Então, a gente fazer aqui eu falei na outra live, volto a falar, as pessoas então, no Velho Testamento, antes de Jesus, como é que foram salvas? Foram salvas pela fé, da mesma maneira que é salva no Novo Testamento. Pela fé em quem? Jesus. O povo do Velho Testamento não foi salvo pelas obras. Obras não salvam ninguém, não foi salva pela lei. A lei não tinha poder para salvar. Romanos é claro. A lei ela tinha o poder de apontar o que era pecado e para mostrar a maldade do coração do homem. Então como é que eles eram salvos? Pela fé no Messias que haveria de vir. Então o povo do Antigo Testamento foram salvas pela a promessa do Messias que haveria de vir. Qual foi a primeira promessa relatada na Bíblia da vinda do Messias? Nós voltamos lá no Jardim do Éden. O homem pecou, o homem foi expulso do jardim, Adão e Eva. Deus falou ali com Adão, você vai trabalhar, a terra agora vai produzir espinhos, que antes, no paraíso, não havia espinhos. O espinho que nós vimos hoje é uma anomalia da natureza. Então, o homem começa a trabalhar e ele faz uma promessa, que a mulher ela teria dores de parto e fala assim, da tua descendência sairá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então havia ali uma promessa. É claro que esta revelação foi uma revelação pequena, que ao decorrer da história ela foi aumentando. Chegou os profetas Isaías, depois Zacarias e aumentou ainda mais, até chegar no seu ápice, que foi o Senhor Jesus. Então, o povo do Velho Testamento foi salvo pela mensagem do Messias que haveria de vir. E nós hoje somos salvos pelo Messias que já veio e vai voltar. Isso. Tem uma coisa que é interessante a gente falar, é sobre a fé, né? Porque a Bíblia diz assim, nós estamos falando sobre eleição condicional para a salvação. E a Bíblia vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Então é necessário a fé. Todavia, nós precisamos entender que existem tipos de fé. Existe a fé natural do homem. O homem tem uma fé dentro de si. Ele acredita em algo. Mas não é a fé salvífica. A fé para a salvação. Essa fé para a salvação, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Então, o homem que estava morto, ele não tem fé de salvação. Né? Segundo essa doutrina, ele precisava ser gerado nele fé. Alguns pontos aqui sobre fé, nós podemos observar. Por exemplo, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque
a fé não é de todos. É impactante ouvir esse versículo, porque me parece, quando segundo essa doutrina calvinista, quando a gente diz assim que a fé não é de todos, parece uma situação um pouco complicada, porque Deus era Pastor, injusto só respondendo aqui o Max Rodrigues, sim, os Sim. patriarcas, Moisés, foram salvos pela promessa do Messias. Exatamente. Pode continuar, desculpa lá. Sim, então, quando a gente vai estudar essa doutrina, a gente vai verificar, vem cá, a fé não é de todos, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, dá-me mais fé. Quer dizer, a fé não é de todos, esse Deus é tão injusto que não dá fé para todos. A própria Bíblia vai lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos, certo? Quando a gente vai em Atos, capítulo 3, versículo 42, a gente vai ver os discípulos que estavam em Antioquia, depois desce, começa a pregar o evangelho, começa a pregar, e a gente vê especificamente nesse versículo o seguinte: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Então a palavra foi pregada. E creram. Quantos creram? Vamos lá. Está aqui, ó. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então o texto vai falar que naquele local a palavra foi pregada. E naquele local, uma parte que estava ordenado para receber a salvação, estes vieram a crer. Aí a pergunta é: estes que vieram a crer são predestinados para crer ou era a presciência de Deus para o momento, né? Vamos seguir. Texto de João, capítulo 10, versículo 24 a 26, ele vai dizer assim: rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a vossa alma suspensa? A nossa alma suspensa. Se és tu o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não crestes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, estas obras testificam de mim. Olha o texto aqui, ó. Mas vós não credes. Aí, ó, segue dizendo: vós não credes porque não sois minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Então Jesus estava dizendo: vocês não vão crer, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque só as minhas ovelhas, ou seja, aquelas que estavam predestinadas para ser povo, estas é que vão crer. Ou seja, a fé não é de todos. Vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então a fé é só daqueles que o Senhor elegeu. Não é para todos. A fé é só daqueles que o Senhor elegeu. Finalizando Judas, capítulo não, né? Verso 3, diz assim: amados, quando eu me empenhava a escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue para os santos. Só para os separados. Só para os eleitos. Muito interessante esses textos, não é? E você falou um texto agora, conforme os irmãos sabem, né? Tem acompanhado, estou expondo o livro de Lucas, né? No canal do YouTube. E no último vídeo eu falei sobre o capítulo 8, a expansão do ministério do Senhor Jesus. E lembrei aqui do texto que você falou, e no capítulo 8, no versículo 9, os discípulos de Jesus interrogaram ele, dizendo: que parábola é esta que você está contando, né? A parábola era um modo de ensino
a qual ilustrava cenas, dizendo assim, para que pudesse ser de fácil compreensão, para as pessoas compreendessem com mais facilidade. E Jesus ainda responde para eles dessa maneira aqui: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda. Este é o sentido da parábola. Então, assim, é por isso que muitas das vezes a mensagem do evangelho é pregada para 100 pessoas e 50 creem e 50 não creem. 50 se converte, 50 não converte. A mensagem foi a mesma, a mensagem pregada. E o interessante é que, como a gente está falando de predestinação, nós não podemos deixar de citar Romanos 8, né? Aonde que vai falar um texto mais conhecido em relação à predestinação, que sabemos de predestinação, de eleição, capítulo 8 de Romanos. E pegar só um trechinho aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também o glorificou. Então aqui que nós possamos entender. Esta live aqui vai ficar gravada. Vai ficar no meu canal e no canal do Pastor Júnior. Nós possamos entender o seguinte: Deus, Ele planejou a salvação, Ele executou a salvação na pessoa do Senhor Jesus e Ele nos chamou para a salvação na pessoa do Espírito Santo. Então, a operação da Trindade: Deus executa, Deus planeja, Deus executa e Deus chama os eleitos. Quem justifica o homem é o homem pelas obras? Agora eu aceitei o Senhor, vou me justificar. Não, é Ele quem nos justifica. É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos glorifica. O que nós fazemos? Nós cremos. Hoje eu abri uma caixa de pergunta no Stories do Instagram e me perguntaram assim: o que é que eu faço para ser salvo? Aí a gente vai logo no capítulo 10 de Romanos 9. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos, e confessares com a sua boca, será salvo. Então, para que nós venhamos, nós fazemos isso, nós cremos, mas até este crer não vem de nós. Há uma operação do Espírito Santo nas nossas vidas para que nós possamos compreender. E às vezes as pessoas ficam debatendo, e a gente até compreende esta discussão, porque de 200 anos para cá, com a antropologia, o homem no centro do universo, o homem ele quer ter uma participação na salvação. Ele quer ser o centro. E se nós vemos isso é uma ação diabólica, implementada, primeiramente, lá na eternidade, quando Satanás ele tenta assentar no trono de Deus, querendo o louvor que era para Deus. E quando ele chega ali para Eva, e ele fala assim: Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser como ele. Então o pecado que está no coração do homem é o homem querendo ser igual a Deus. Então, se ele tem isso no seu coração, é claro que a salvação não vai depender somente de Deus, vai depender uma parte do homem, daquilo que o homem faz escolha. Mas como nós vimos isso é uma teologia antropocêntrica. É claro que nós respeitamos quem pensa diferente, respeitamos e amamos, mas nós temos que ver que é Deus que executou. Nós somos pó da terra. Nós somos o quê? Nós somos nada. E nós temos um Deus que mesmo nós sendo nada, Ele olha para as nossas vidas e nos resgata, nos transforma, nos muda, nos chama no meio deste mundo que já está condenado. É por isso que Jesus fala assim: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, quando Deus
ele predestina, ele não predestina ninguém para o inferno. As pessoas já vão para o inferno já. Ele predestina uns para a salvação. Então, quem vai para o inferno, vai com motivo. Já está indo porque é pecador. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Paulo fala, Romanos 3, que não há nenhum justo na terra. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque fazer o bem. Todos nós pecamos. E todos nós estamos destituídos da graça de Deus. Então, a salvação é uma graça, é um favor imerecível. Nós, se formos escolher, eu sei que você conhece, Iago Martins, eu estava vendo um vídeo dele, falando sobre depravação total. Se for colocado, por exemplo, para mim, eu uso o mesmo exemplo que ele usou, porque é aquilo que é das nossas vidas. Eu não gosto de beterraba. Eu não gosto de beterraba de jeito nenhum. Minha esposa sabe, como às vezes enganado, que ela mistura ali na comida, na salada, e nem fala, porque se me falar, eu não como. Se eu for na sua casa, Júnior, almoçar, e você me perguntar assim, Romildo, você quer chocolate ou beterraba? E me oferecer 10 vezes chocolate, eu vou pedir 10 vezes chocolate do que beterraba. Se você me oferecer 1000 vezes, as 1000 vezes que você me oferecer, eu vou escolher o chocolate. É assim que o homem faz. É proposto na frente do homem, escolher Deus e o pecado. O homem sempre vai escolher o pecado, porque a inclinação da nossa natureza, Romanos capítulo 7, Paulo vai detalhar isso, vai sempre se inclinar para o pecado, para se inclinar para a maldade. Então, dentre essa toda depravação da nossa mente, da nossa razão, da nossa emoção e tudo aquilo que nós vemos, todos os nossos sentidos, conforme o pastor Júnior falou, nós estando corrompidos, Deus, ele nos escolheu antes de nós existirmos, antes de nós virmos à Terra, conforme o pastor Júnior também falou. Se foi antes, como é que nós escolhemos alguma coisa? Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, assim, eu não estou com a fé ainda para passar para a questão da justiça, que eu pontuei aqui. Então, deixa bem claro no João, né, capítulo 10, verso 24 a 26, quando ele diz assim, olha, vocês não são minhas ovelhas, por isso que vocês não creram. Então, veja, se Deus dá a salvação para todos, por que aqueles que estavam lá não creram? Porque não eram povo. Então, isso é uma prova inequívoca que a salvação não é de todos. Não é para todos, certo? Ah, Jesus morreu na cruz de Calvário para todos? E aí? Foi morrer para todos ou para todos que você salva? Sobre essa questão, eu tenho uma perspectiva de pensamento que eu vou falar só no final. Certo? Então, veja só. Seria injusto? Veja só. Alguns pontos aqui que eu coloquei. Seria Deus injusto em escolher alguns e deixar outros de fora da salvação? Aí, Romildo já respondeu, dizendo, todos iam para o inferno. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E o Senhor, pela sua santa bondade, misericórdia e graça, escolheu, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, levar alguém para a salvação. Né? Outra coisa, se Deus deixasse a cargo do homem escolher, ele, Deus, estaria submetendo a vontade dele à vontade do homem? Então é o homem quem tem poder de decidir sobre a sua vida? Se o homem tem poder de decidir sobre a sua vida, nós colocamos o homem como o ator principal da salvação e não Deus. O homem seria o centro. Não precisava de Cristo, né? Bastava ele cumprir a lei, simplesmente. Exatamente. Então, o homem estaria no centro. Então, é o antropocentrismo, não é isso? Então, o homem estaria no centro. Se voltaria para o centro. Mas como o homem teria poder de decidir sobre a sua vontade, sobre a sua salvação, se ele estava corrompido e morto nos delitos e pecados? Né? Como é que ele poderia fazer isso? Então, veja só, tem uma questão aqui que está em Romanos, capítulo 9, do verso 11, 16 a 16, e assim sucessivamente eu queria ler. Diz assim, ó,
fala de uma questão levantada sobre Esaú e Jacó. Não sei se o Romulo lembra desse texto aqui, eu acredito que sim. Então, vou ler só a parte que interessa para nós, que diz assim, porque não tendo eles ainda nascido, quem é? Esaú e Jacó. Não tendo eles nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Aí a pergunta: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus em escolher Jacó ao invés de Esaú? Deus é injusto porque quis escolher Jacó e não Esaú? Aí aqui é uma questão interessante, porque a resposta já vem de imediato. Paulo chega e diz assim, de maneira nenhuma. Ele é bem enfático em dizer, olha, de maneira nenhuma há injustiça. Eu costumo Quem falar defende... que quando Paulo escreveu Romanos, ele estava com a pena na mão e um balde para chutar, porque toda hora ele levantava e glorificava o Senhor e para Essa ele. palavra, essa expressão, né, que significa de maneira nenhuma, no original, era negemoeto, né? Que significa, seria a maior negação, é como se Paulo estivesse gritando, de maneira nenhuma. Ele estivesse dando um grito ali, de maneira nenhuma. Qual é a questão aqui? Aqueles que defendem a linha arminiana, ele vai dizer, quando o Senhor estava falando aqui sobre Jacó e Esaú, não estava falando sobre Esaú e Jacó, estava falando de nações. Então, ele não estava falando especificamente daquilo que ia acontecer com Esaú e ia acontecer com Jacó. Aí eu volto à pergunta, teria Esaú a possibilidade de, como pessoa, não servir a Jacó, hoje ele estava predestinado a servi-lo? Porque Deus assim predeterminou. Deus destinou. Então ele sozinho poderia ou não poderia? Dessa forma, a pergunta é, Deus era injusto porque o maior, que era Esaú, deveria ser servido pelo menor, que é Jacó, e não o contrário. O primogênito, as atenções eram voltadas para ele. Aí o Senhor chega e diz, olha, eu amei o menor, e o maior vai servir ao menor. Aí diz, não, mas peraí, aí está tendo injustiça. Deus está sendo injusto? Aí Paulo chega e responde, de maneira nenhuma. Não há justiça nenhuma. Aí diz, segue o texto, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, mas do que corre, nem do que corre, mas de Deus, que se lhe compadece. O que quer dizer o texto? Não depende de ninguém. Como disse aqui o Vinícius, a eleição é ato exclusivo e soberano de Deus. Então, veja, não depende de ninguém. Deus escolheu, amou Jacó e aborreceu Esaú. Como é que é essa questão? Aí, Deus é injusto com isso? Como é que acontece isso aí? Essa injustiça é injusto? Paulo diz, de maneira nenhuma. Não há injustiça nenhuma. Quando a gente vai estudar essa doutrina, um dos pontos que a gente se esbarra é com esse, de achar que é injusto. É justo Deus escolher essa pessoa. É justo Deus levar tantas pessoas assim para a morte. Olha, a justiça de Deus é dele. Ele é soberano, ele faz o que quer. Se eu quiser determinar a justiça de Deus segundo a minha vontade, segundo o meu querer, determinando Deus aquilo que ele tem que fazer, ele não é Deus.
Ele deixou de ser soberano para ser servo. Aí eu tinha que determinar a Deus aquilo que ele deve fazer. Então, o problema, acredito, quando ele está estudando, está na perspectiva que a gente estuda a Bíblia segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo aquilo que a gente pensa. Então, veja só, João 6:44 diz assim, Só fazer uma citação nesse mesmo capítulo, antes de você pular para o João, que pois não, é um dos versículos que eu mais gosto deste capítulo, que é o 27, que diz o seguinte: e mais relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, conforme foi a promessa dada a Abraão, a Isaque e a Jacó, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente, em breve. Glória a Deus. Pode continuar. Você leu qual aí? O 27. Certo, 27, né? Então, veja só, o texto diz assim, João 6:44, diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você já falou esse texto, mas queria realçar. Então, é o Pai que precisa trazer. Então, ele escolheu. Se é o Pai que traz, né? Se é ele que traz, ele escolhe. Porque se não é ele, senão não é ele, são os meus, entende? Assim, nessa linha de raciocínio. Se eu escolho, então eu tenho duas opções, A ou B. Não, eu escolho dois. Isso aí não é escolha. Escolha sim, é um tipo de escolha, né? Escolha de dois. Mas aí o Senhor chama a muitos, escolhe a poucos. Essa escolha de Deus de pouco, se você condiciona, vamos pensar aqui, se eu condiciono a essa eleição de Deus, a fé que o homem vai ter para corresponder à eleição, no sentido do homem ter a fé que corresponde a essa eleição, aí Deus não escolheu. Quem escolheu foi o homem a Deus, e não Deus ao homem. Porque é Deus que traz. É Deus que soberanamente escolhe e traz para a presença de Deus. Né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vou escolher a vós. Gálatas 3, 7, 9 diz assim, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Não é todo mundo que é filho de Abraão. É só aqueles que são da fé. Não é? O que vejo aqui, eu acredito que já está com quanto tempo aí, Romero? De lá. Vai dar 1 hora. Vai dar 1 hora já, né? Então, veja só, uma coisa que eu queria falar para os irmãos aqui, para a gente pensar, bom é pensar, estudar, irmãos, né? Isso aqui é uma provocação, evidentemente que em 1 hora não dá nem para a gente começar a falar nem sobre o que é eleição, quanto mais incondicional e quanto mais tantas outras coisas que tem. Dado o tema que é muito complexo e necessário de estudo, né? Mas eu quero que os irmãos comecem a pensar sobre algumas perspectivas, por exemplo, sobre a perspectiva da bondade, isso aqui já foi colocado, eu só quero realçar aqui. Sobre a perspectiva da bondade de Deus. Deus é bom em salvar o que ele escolheu, ou ele é mau por não salvar quem não ele escolheu? Eu acho que quando a gente vai verificar essas perspectivas, a gente vai filosofar em relação a isso, a gente vai ver o seguinte, se eu estiver no contexto e a minha família daqueles que o Senhor usou a bondade, então Deus é bom, então está tudo certo. Se eu não estiver, parece que Deus não é justo. Então parece que a justiça de Deus está condicionada à minha justiça. Nós precisamos pensar, refletir sobre isso, se os desígnios de Deus podem ser alcançados pela mente humana, qual seja a nossa, falível, imperfeita e limitada. Sob a perspectiva do tempo, irmãos, em relação à salvação, eu queria dizer uma coisa. Eu acho engraçado, assim, quando a gente vai ver a linha calvinista, a gente vai ver. Lá atrás, Deus predestinou. Linha armeniana. Aqui, Deus viu o que ia acontecer lá na frente com aqueles que iam ser salvos, e como ele viu que ele ia ser salvo lá na frente, aí ele chegou aqui atrás e predestinou. Porque nós precisamos dizer para todo mundo que arminianos e calvinistas, todos dois creem na predestinação. Está na Bíblia lá.
A não ser que a gente pegue a Bíblia e rasgue. Está lá escrito. Aqueles que ele escolheu, a esse também predestinou. Não tem como sair disso. Agora, o que é que ele diz? A predestinação será com base na presciência e eleição também. Essa perspectiva está em relação ao tempo. Se a gente olhar, calvinistas vão dizer, Deus antes do mundo já predestinou aqueles para a salvação. Já escolheu o povo dele e acabou. Arminianos vai dizer, não, Deus estava aqui, mas ele lá na frente, como ele é ciente, presciente e conhece todas as coisas antes mesmo que ela aconteça, na presciência ele viu que o Romildo ia ter fé, então por isso que elegeu ele. Tem que ter um Mas cuidado em relação a isso. aí a gente entra no ponto. A fé vem de quem? Isso. Se é, Aí é isso que se eu ia é falar. ele, se é ele que dá, não é gerado em nós. Como é que ele vai ver Exato. algo que é ele que dá? Que é ele que dá. É, 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 Então, é Deus que está condicionado ao nosso tempo, que ele só vê o futuro e ele não passeia no tempo. Deus, ele é atemporal. Atemporal. sim, O que é pois é. atemporal? Ele, ele está aqui, está ali. Nós não compreendemos o tempo de Deus. Nós podemos usar aqui o Cronos e o Kairos e nós não compreendemos. Mas só para deixar você concluir, falando daquilo que Deus escolheu antes, a gente não precisa nem usar as cartas paulinas. Eu volto lá em Jeremias, no chamado, na vocação de Jeremias. É um texto muito conhecido, Barulho de Facadeira, aonde que ele fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes dele sair. Então, lhe disse eu, Senhor, eis que não sei falar. Aí entra as promessas. Então, antes dele ser formado, Deus já o conhecia. Por que Deus já conhecia? Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. E cabe nós sabermos que se Deus, ele é eterno, ele passeia no tempo. Deus, ele é onisciente. Por Deus ser onisciente, é claro que ele vai usar a presciência dele. Se Deus, ele é onipotente, ele vai usar o poder dele. O poder para ressuscitar homens mortos para estarmos vivos. Conforme John Byrne diz, né? John Byrne, não, perdão. José Beza. Josimar Beza. Diz, Bessa. Gasguei aqui na letra aqui. Diz, eu nasci morto, mas vou morrer vivo. Nós nascemos mortos e iremos morrer vivos. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Sim, a última perspectiva para a gente fechar aqui é no que diz respeito a... Porque a eleição incondicional, ela vai chocar, juntamente com a graça irresistível, com um aspecto chamado livre-arbítrio. Que acredito que é que a gente vai falar depois. O homem tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio? Né? O que é que vai acontecer quando o homem teve? Será que o homem alguma vez já teve? Tem, ele continua tendo, ele não tem. Qual a diferença que tem de livre-arbítrio para livre-agência? Tem livre-agência, livre-arbítrio como é que é? Então são coisas muito interessantes. Então, queridos, deixar uma palavra para vocês. Estudem a Bíblia. Uma vez você pode perguntar, mas como é que eu sei se eu sou predestinado ou não? Porque como é que eu sei se eu sou eleito ou não? Se essa doutrina aí eu aceito, da predestinação, não é uma doutrina bíblica, então, mas como é que eu sei? Aí a pergunta é, você crê em Jesus? Crê como um Salvador? Crê. Então você é predestinado, meu filho. Porque quem não é povo não crê. Às Quem vezes não é povo... as pessoas têm crise e às vezes pensam, será mesmo e que eu sou eleito? Às vezes acontece quatro aspectos na vida dela. Às vezes ela não é mesmo. Ela pensa a dor porque ela não é. Às vezes é Deus provando ela e ela vem com a dúvida, mas ela é. Às Sim, vezes ela tem a certeza que ela é salva, mas ela tem dúvidas porque aprendeu no sistema religioso que ela é salva não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que ela faz, salvos pelas obras. E por último, às vezes a pessoa é fraca, é débil na fé e não sabe, mas ela é. E ela toma conhecimento, sabendo que a doutrina da eleição condicional
ela vai trazer para nós segurança de um Deus que de antemão se preocupou com cada um de nós, que olhou para as nossas vidas, que nos conheceu de antemão e nos predestinou para algo bom, para algo bom. E você que é armeniano, a minha posição, falando aqui para os irmãos que estão assistindo, né? A minha posição é calvinista, eu sou calvinista e respeito os irmãos que seguem armênio e creio que aquilo que nos une é muito mais forte do que os pontos teológicos, que é Cristo. Cristo é quem nos une. Mas eu me identifico com a doutrina calvinista, que é a doutrina bíblica, que está na Bíblia, igual conforme o pastor Júnior, ele disse na outra live que Paulo usou, Calvino usou da água de Agostinho e Agostinho usou da água de Paulo. Então, está na Bíblia, doutrina da eleição incondicional, não vou citar as outras aqui, porque é assunto para as demais lives, né? Nós estamos aqui toda terça-feira, terça-feira reformada, que nós demos o nome, né? Para falar sobre as doutrinas da graça e aprendermos juntos, porque nós vivemos em tempos em que Deus está despertando homens e mulheres para conhecer a sua palavra. Estávamos em um tempo de analfabetismo bíblico, que nós não tínhamos, tínhamos a Bíblia na mão e não líamos, não eram incentivados a ler, porque homens, falsos profetas, que usaram da religião para levar muitos ao analfabetismo religioso, para que nós viéssemos ser massa de manobra na mão desses falsos lobos. Então, nós temos visto um despertamento, e nem fala ainda que é um avivamento, de muitas pessoas buscando conhecer as doutrinas da graça, buscando conhecer o Cristo das Escrituras, porque é um Cristo sendo pregado aí fora que não é o Cristo das Escrituras. É um Cristo que só prega amor, que só prega coisa boa, mas é um Cristo que não prega justiça. E o Cristo das Escrituras é um Cristo completo, é um Cristo que prega amor, mas ele prega justiça, é um Cristo justo. Pode fazer as suas considerações finais. Eu quero aqui já agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, a todos aqueles que estão nos assistindo, deixar aqui um forte abraço no coração de cada um e compartilha esta live, se inscreva também no canal do pastor Júnior Tilispe, também no meu canal no YouTube, Romildo Júnior. Amém? O pastor Júnior ele vai dar as considerações finais dele, vai fazer uma oração, nós iremos encerrar. E terça-feira que vem nós estaremos aqui para mais uma resenha. Amém. Deixa bem claro para os irmãos que um dos objetivos principais dessas lives é instigar você a ler a palavra. É isso que nós queremos. Nós queremos provocar você para que você vá à Bíblia. Por isso a nossa preocupação de sempre trazer textos da palavra. Bíblia, como o Mido falou, a gente vai ver Calvino bebendo na água. Tudo, a origem é Paulo. A origem está na palavra. Nós estamos fomentando você a ler a palavra. Em que pese nosso irmão Romildo já ter uma posição definida, doutrinária em relação a isso, paz, meus irmãos, eu não tenho. Mas eu estudo com força. Estudo muito. Muito mesmo. Estudar é preciso. E nós precisamos estudar tudo isso aí. Quer que um fala, quer que o outro fala, porque o que nos une é a fé em Cristo Jesus. Não é o posicionamento de A ou de B, o que Armínio vai falar, o que Calvino vai falar. O que nos une é o Evangelho. O Evangelho é amor. Nos une um ao outro. Então eu provoco você a estudar. Estude os outros temas. Depravação total. Estuda esse tema, eleição incondicional. Você acha que você foi eleito porque você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa maravilhosa? Você acha que você foi eleito por isso? Então vamos lá na Bíblia.
Entendeu? Vamos lá ler, vamos compreender aquilo que está na palavra de Deus. Você acha que é uma pessoa muito bonita, dá um chapinha no cabelo, aí o Senhor escolheu. Jamais, é isso. Quero agradecer, tá certo, ao nosso presbítero aí, que está do outro lado do planeta, Portugal, estou aqui no Brasil, estamos fazendo essa live. Pedir aos irmãos que quiserem, se inscreva lá no meu Instagram, tá certo? Pastor Júnior, prjúnior.tilsp, é T-I-L-S-P. TILSP, sempre me pergunto o que é isso. É tradutor e intérprete de língua de sinais para português. Então, para os irmãos que não sabem, eu também sou tradutor fluente em língua de sinais, em Libras, tá bom? Futuramente a gente pode até fazer uma live eu falando só Ah, em você, Libras né? para vocês entenderem. Tem que ter tradução no português para os irmãos entenderem. Então, os irmãos sigam lá no Instagram, sigam o nosso presbítero Romildo no YouTube dele, está fazendo uma série, tá certo? É terça e sábado, não é isso? É quarta e Quarta e sábado. sábado, Quarta e sábado, está a- expondo a palavra de Deus. às 18 horas daí do Brasil. Isso. Os irmãos que estão assistindo aqui, vão lá, assistam, ela está fazendo uma série sobre o livro de Lucas, uma série muito boa, está falando ponto a ponto ali, muito interessante. No demais, irmãos, vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar. Soberano Deus e querido Pai, graça te damos por essa eleição soberana que vem de Deus e não do homem, porque nós estávamos, Senhor, mortos nos nossos delitos e pecados. Nada merecemos, Senhor, porque toda honra, toda glória, todo poder, toda força, toda majestade é do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor. E por essa santa eleição, nós te damos glórias e aleluias. Pedimos que abençoe cada irmão aqui, que eles sejam impulsionados pelo sopro do teu Espírito para cada vez mais e principalmente estudar a tua santa e gloriosa palavra de uma forma profunda, com devoção, com amor, querendo encontrar a pessoa bendita e amada do Senhor Jesus. Dá-nos uma bênção, nos despede em paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Júnior e até terça-feira que vem. Saudações a todos. Um forte abraço. Amém. Deus abençoe.